Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Bia do Exponenciando e hoje a gente vai dar sequência para aquelas aulas que a gente começou a falar sobre expressões e equações algébricas. E hoje a gente vai falar sobre equação do primeiro grau, que é um assunto muito divertido e muito temido, até porque depois da equação do primeiro grau a gente tende a ver equação do segundo grau. Mas fica nesse vídeo que você vai ver que é super simples e não deixe já de deixar o seu like, porque não tem como você assistir até o final e falar que não gostou do vídeo. Então, vamos para nossa aula. Bom, pessoal, vamos começar lembrando que é uma equação do primeiro grau. Vocês já devem estar aí na ponta da língua o que é o grau de uma equação, então só coloquei aqui que as características da equação do primeiro grau é que todas as variáveis têm que ter grau 1. Isso não impede de que a equação ou a expressão independente, é que aqui a gente agora vai trabalhar mais com equações. Mas isso não impede de que essas expressões ou equações tenham mais de uma variáveis. Então a gente pode ter x e y. Lembrando que as variáveis podem ser qualquer letra, tá? Então a gente não tem assim, tem que ser só x. Quando for com z, não funciona. Não tem essa. Colocou letra lá, funciona. Então vocês vão ver que a gente vê bastante com x. Mas os exercícios eu vou tender a dar uma mudada para a gente poder se acostumar. Então, o grau das variáveis tem que ser sempre 1. Então, a gente tem aqui o x elevado a 1. Opa, nem vi que eu estava com a marca-texto. O y elevado a 1, x elevado a 1. Se a gente tiver um x ao quadrado, não entra. E se a gente tiver só um número, 5, por exemplo, também não entra, porque vocês lembram que todo número está acompanhado de uma variável elevada a zero? A gente precisa que o grau aqui seja 1. O nome é bem específico, que é a equação do primeiro grau. A gente tem alguns tipos de soluções para essas equações. A gente tem as soluções impossíveis, ou seja, não tem resposta e realmente isso pode acontecer. E a gente tem as soluções possíveis. E elas podem ser tanto determinada quanto indeterminada. Mas a gente vai ver um pouquinho sobre isso com exemplos mais para frente. Antes disso, é muito importante que vocês entendam uma coisa crucial de equação de primeiro grau. Essa é a nossa forma padrão, como eu escrevo as equações do primeiro grau. Mas para que isso é importante? Porque sabendo a forma padrão, a gente consegue várias coisas diferentes. Por exemplo, se você pega uma equação toda bagunçada, às vezes ela está elevada a 2 ao segundo grau, às vezes ela está elevada ao cubo. E se você colocar ela na forma padrão, na verdade você vai ver que era uma equação do primeiro grau. Só que quando você passa para a forma padrão, ou seja, iguala a zero, joga tudo para um lado só e junta os termos que são parecidos, você vê que eles somem, que eles se anulam. Então, de um lado você tem um 3x quadrado, do outro você também tem um 3x quadrado. Passando, vai virar 0x quadrado, né? Porque o 3 de um lado, do outro vai passar como negativo. Então, é muito importante a gente entender essa forma padrão. E aí, eu vou até colocar esse A aqui, que agora que eu vi que eu fiz ele maiúsculo e o B minúsculo, de forma minúscula. Mas o que significa esse AX mais B igual a zero com A diferente de zero? Bom, se você olhou, bateu o olho e já entendeu o que significa conseguiu ler, já é uma grande vitória, porque aqui nós temos muitos símbolos matemáticos e a gente vai trabalhar sempre muito com isso. Mas o que significa? A e B, eles são o que a gente chama de coeficientes. Ui, não saiu aqui. Entes. Ou seja, eles acompanham os nossos x. O A é quem acompanha o próprio x. E o B, ele vai acompanhar aquele x elevado a zero. Então, o B, ele leva o nome de termo independente, porque geralmente é um número sozinho, certo? Então, esse é o nosso termo independente. Como eu falei, essa equação ela vai estar igualada a zero na forma padrão, então a gente passa tudo para o outro lado. Claro que eu posso ter mais de um, eu posso ter tipo AX, BY, CZ, mais uma letra aleatória, tanto faz. O importante é que a gente tenha sempre um coeficiente acompanhando o x. E se esse coeficiente for zero, não é uma equação do primeiro grau, porque o que acontece se o nosso A for zero? A sendo zero, vai ser 0 vezes x. 0 vezes x é zero, a gente vai ficar só com o b e a gente vai cair nesse caso aqui que a gente tem só um número que eu falei que não funciona. Esse caso aqui. Tudo bem? Então, para vocês entenderem melhor, olha que legal. Esse exemplo aqui. Vamos colocar ele igualado a zero. Então, x mais 5 igual a zero. O nosso a, nesse caso, é 1. O nosso b é 5. E tá na forma padrão, ó.
1 vezes x mais 5 igual a zero. Entende? A forma padrão, então, é só para a gente poder ter uma padronização de fato e ficar um pouco mais fácil na resolução. Aí agora a gente vai ver, então, sabendo da forma padrão, como são os tipos de soluções que a gente obtém. É isso aí, a gente vai discutir solução antes de resolução. Parece meio estranho, mas vai fazer sentido. Nem sempre as equações de primeiro grau vão ter só uma linha. Às vezes elas vão ter mais. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem 1x mais 5 igual a zero. A gente tem uma linha só de equação. Mas olha só que legal aqui. Aqui, a gente pode ter mais. Ó, então, eu posso ter essa daqui, posso ter essa, todas essas aqui são independentes. Mas vocês vão ver que quando tem duas variáveis, é mais comum que a gente tenha, ó, um par ou um trio de equações. Isso aqui a gente abrevia como SL, mas na verdade é o que a gente chama de sistema linear. Então, um sistema linear, porque a gente tem um sistema de várias linhas para a gente resolver essas equações. Porque nesse caso aqui, ó, a gente quer saber o valor de x, só. Mas percebe que nesse caso aqui a gente tem que saber o valor de x e y. E o número de variáveis que tem na sua equação ou na sua expressão está diretamente relacionado com o número de linhas. Sabia disso? Geralmente, o número de variáveis tem que ser igual ou maior que o número das equações para ter uma solução possível. Então, o que eu quero dizer com solução possível? Pensa assim: cada variável equivale a uma linha. Então, na linha 1, você vai descobrir o x. Na linha 2, você vai descobrir o y. Na linha 3, você vai descobrir o z. Então, se eu tenho x, y, z, eu preciso de pelo menos 3 linhas para mim ter uma solução possível determinada, para mim achar o valor de solução. Ah, mas se eu tiver 3, eu posso achar uma solução possível indeterminada? Pode também. Isso depende, na verdade, de como essas linhas estão, porque uma linha não pode ser múltipla da outra. Então, por exemplo, ó, pensa se eu tenho assim: 2x mais 2y igual a 4. 4x mais 4y igual a 8. Percebe que uma linha é o dobro da outra? Quando a gente tem um sistema assim, não vai funcionar. Então, é um pouco mais criterioso do que isso aqui que eu coloquei. Vocês vão ver na prática como é que funciona. E quando a minha solução é impossível, as equações vão dar valores diferentes para cada incógnita, para cada variável. Então, por exemplo, na primeira linha, meu x vale 5, na segunda linha, ele já está valendo 3. Ou então, a gente pode também ter, em alguns casos, tanto a impossível quanto a indeterminada, que só faltou informação. Então, se eu tivesse mais linhas ali com mais informações, eu conseguiria resolver. Mas isso tudo é um pouco turvo na nossa cabeça. Então, vou dar um exemplo para vocês. Ó, vamos pensar nesse exemplo aqui. X mais y igual a 7 e x menos y igual a 1. Se a gente resolver, o nosso resultado vai ser x igual a 4 e y igual a 3. Essa solução, ela é uma solução possível determinada, porque cada variável recebeu apenas um valor. Agora, vamos pensar que eu tivesse só a primeira linha. Se eu tivesse assim, ó, x mais y igual a 7. Essa resolução aqui, se eu fosse... Opa, não é mais, é igual a 7. Se eu fosse resolver isso aqui, e vocês já vão ver mais pra frente como a gente pode resolver, fiquem calmos, eu teria a solução da seguinte forma: x é igual a 7 menos y e y é igual a x menos 7. O que significa? Uma variável ficou dependente da outra. Uma variável depende da outra. O que isso significa? Que aqui nós temos uma solução possível indeterminada. Por que indeterminada? Pensa assim: se o meu x nesse caso for 2, o meu y vai ser... Perdão, coloquei errado aqui. Ó, x é 7 menos x. O meu y vai ser quanto? Bom, a gente não sabe.
ainda. Mas se a gente substituir, a gente vai chegar em alguma coisa. Só que percebe que quando o meu x for 5, isso também vai acontecer. Quando o meu x for 10, isso também vai acontecer. O que isso significa? Que quando uma variável está dependendo da outra, basta que eu ache o valor de uma que eu ache da outra. Só que você concorda que então eu não tenho uma resposta. Não é tipo assim, essa vale isso e a outra vale aquilo. Não, é quando essa vale isso, a outra vale aquilo. Quer ver um outro exemplo? Quando a gente tem assim, ó, 2x igual a y. Se meu x for 1, se meu y for 1, meu x é 2. Se meu y for 2, meu x é 4. O x sempre vai ser o dobro do y. Ou o y sempre vai ser. Perdão. Ou x sempre vai ser a metade do y. Então, eu não tenho uma resposta aqui, um número. A resposta é essa. Não, a resposta é jogada nessa fórmula. Pronto, é isso. A gente tem uma relação. A gente tem quase que uma fórmula para achar a resposta. Então, ela vai sempre mudando. Quando a solução é impossível? A solução vai ser impossível quando a gente chegar em um absurdo. Vocês já ouviram falar em absurdo na matemática? A gente diz que temos um absurdo quando uma coisa não faz sentido. Por exemplo, eu chego em 5 igual a 7. Isso pode acontecer. Então, vamos supor que na minha equação 1, o meu x é igual a 3. E na minha equação 2, o meu x é igual a 4. Então, eu vou ter, no final, se x é igual a x, 3 é igual a 4. E isso aqui é o que a gente chama de solução impossível. Porque a gente chega em um absurdo. Legal, né? Os tipos de soluções. Claro que isso aqui é estudado muito mais a fundo, porque a gente tem muito mais nuances nisso tudo quando a gente vai entrando na matemática. Mas para a escola, o suficiente é vocês saberem isso aqui. Algumas outras regrinhas vão fazer parte e tudo mais, mas aí a gente vai vendo conforme vai falando sobre isso. Senão vai ser muita coisa desnecessária para a cabeça de vocês agora. Então, já falamos de solução. Agora faltou falar de como a gente chega nessas soluções. Ok, eu sei que uma solução pode ser determinada ou não, mas eu preciso saber calcular para mim saber se ela vai ser determinada ou não. Senão, para mim, ela sempre vai ser uma solução indeterminada. Eu não sei. Não indeterminado de não ter um valor, mas eu não sei. Então, vamos ver como que a gente resolve as equações do primeiro grau. A primeira forma que a gente tem de resolver uma equação do primeiro grau é usando o famoso passa para lá, passa para cá, que vocês com certeza devem já ter visto, devem saber como é que funciona. E aí, isso funciona quando a gente tem uma variável, então a gente tem uma linha só. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, um exercício mental. Vamos usar o passa para lá, passa para cá para deixar ela na forma padrão. O que consiste nisso? A gente vai pensar que o igual é como se ele fosse uma ponte, é um pedágio. A gente precisa deixar primeiro tudo de um lado para deixar da forma padrão e depois resolver. Ok. Vocês vão ver mais para frente que a gente não precisa sempre deixar da forma padrão. Nesse caso, eu já tô vendo que tá do primeiro grau, então não precisaria fazer isso, mas é bom a gente ir treinando. O igual, ele serve como uma ponte, e essa ponte embaralha o sinal. Como que funciona? Tudo que é positivo de um lado passa negativo do outro. Então, todo mundo que entrou feliz na ponte saiu triste. Todo mundo que entrou multiplicando na ponte saiu dividindo. Então, a gente vai trabalhar aqui com operação inversa. Então, é importante que vocês saibam que a operação inversa da soma é a subtração, que a operação inversa da multiplicação é a divisão, que a operação inversa da potência é a raiz. Ou seja, se eu tenho uma raiz de um lado, ela passa como potência do outro. Se eu tenho uma subtração de um lado, ela passa como soma do outro. E a gente vai ficar basicamente nessa jogada. A gente joga um número para lá, joga uma letra para cá, joga um número para lá, joga uma letra para cá, até a gente chegar no resultado. Então, primeiro vamos deixar da forma padrão. A gente copia todo mundo que a gente tem desse lado aqui e a gente pensa, bom, x positivo, se eu passar para lá, vai passar como negativo. 4 negativo, se eu passar para lá, vai passar como positivo. E depois igual não ficou ninguém, a gente coloca um zero. Então eu tô te falando que tudo isso aqui se anula. Tudo isso aqui é igual a zero.
Então, o que a gente está procurando? Parece meio estranho falar sobre isso, porque a gente não tem geralmente essa noção de que o igual serve como igual. Na escola é muito difícil, porque ninguém nunca sentou e falou para você sobre o igual, ninguém nunca apresentou. Acho que é até uma boa ideia de vídeo, né? Bom, dependendo de quando você estiver assistindo isso aí, provavelmente deve ter um vídeo sobre igual aí no canal. Nem que seja curtinho, só pra gente falar sobre e eu apresentar ele para vocês. Então, o igual, pensa que ele é como se fosse o mecanismo de uma balança. Você tem uma maçã e uma banana. Elas não são iguais. Elas só vão ser iguais quando elas tiverem o mesmo peso. Então, digamos que elas tenham o mesmo peso. Você coloca uma de cada lado, isso vai ser igual. Agora, vamos pensar só em maçã. Se eu vou lá e coloco uma maçã de um lado e duas maçãs do outro, o lado que tem mais peso, vai desbalancear. Ele vai ir para baixo, porque ele é mais pesado. E uma maçã só vai subir, porque ele é mais leve. Então, o sinal de igual aqui funciona da mesma forma. Antes eu estava falando para você que 2x mais 7 é igual a x menos 4. Agora, eu estou falando diferente. Eu estou falando que se eu tiver 2x mais 7 menos x mais 4, isso tudo me dá zero. O resultado disso vai ser zero. Então, o que eu estou procurando? Eu estou procurando qual o valor de x zera a minha equação. Isso é chamado de raiz. Estou procurando a raiz da minha equação. A raiz nada mais é do que o valor que transforma a equação em zero. Como a equação é de primeiro grau, a gente vai ter um número que zera a nossa equação quando o sistema for possível e determinado. Então, não tem como eu falar, o 3 zera e o 5 zera, o 7 zera e o 2... Não, é um número só. Então, é isso que a gente está procurando. Para isso, vamos agrupar os termos e ver como é que fica. A gente tem 2x positivo com x negativo. Isso vai ficar apenas x. E aí, a gente tem 7 positivo com 4 positivo. 7 mais 4, 11. Então, x mais 11 é igual a zero. Ou seja, eu estou te falando que alguma coisa mais 11 dá zero. Então, consegue perceber que com o tempo você já vai batendo o olho e você já vai tendo uma noção do que vai ser o resultado? Por quê? Se meu x for positivo, o meu número vai crescer. O que eu tô querendo é que o meu x diminua o 11. Então, o x vai ter que ser negativo nesse caso. O que é uma soma, na verdade você vai ver que vai virar uma subtração, porque o valor do x vai ser negativo. Olha que legal. Agora vamos ao passa para cá, passa para lá ao nosso favor. A partir desse ponto, a gente vai deixar letra de um lado e número do outro. Por quê? Porque quando a gente tem todas as letras de um lado e o número do outro, a gente vai conseguir resolver, pelo menos nesse caso. Então vamos lá. 11 estava positivo, vai passar como negativo. Então a gente tem que x é igual a menos 11. O que isso significa pra gente? Que menos 11 é a raiz da nossa equação. Ela zera a nossa equação na forma padrão, mas ela mantém a igualdade na equação quando não está na forma padrão. Vamos ver? Ó, 2x, sendo que x é menos 11. Vamos lá. 2 vezes menos 11 mais 7 é igual a menos 11 menos 4. 2 vezes menos 11 vai dar menos 22. Menos 22 mais 7 é igual a menos 11 com menos 4, menos 15. Devo 22, paguei 7, continuo devendo 15. E a gente chega em 15 igual a 15. Se você substituir aqui nessa de zero, você vai ver que vai dar a mesma coisa. Pode até substituir também. Só não esquece dos sinais, né? Porque aqui a gente tem menos x. Só que o x vale menos 11, então a gente tem menos com menos, mais. Nosso x aqui nesse caso vai ser 11. Vai ser 11 positivo por causa da regra de sinal. Então, você não pode se perder com isso. Achamos a raiz da nossa equação. Esse método, ele até que é bem simples, né? Às vezes ele pode ser um pouquinho trabalhoso, mas ele é bem legal de se fazer. Agora, a segunda forma é a mais usada, porque nem sempre a gente tem equação de primeiro grau apenas com uma variável. A gente pode ter com mais de uma. E quando a gente tem duas ou mais variáveis, vou até colocar assim, ó, duas ou mais. A gente usa o sistema linear. E aí a gente vai fazer a equação com as linhas, ou a equação com o sistema linear. Como que isso funciona? Primeira coisa, vamos ver se está da forma padrão de sistema. Como que vai ser a forma padrão
sistema. A gente vai ter que ter todas as letras de um lado e todos os números de outro. Tá na forma padrão do sistema. Agora, a gente vai fazer uma equação com as linhas, ou seja, a gente vai somar ou subtrair uma linha da outra. É isso mesmo. Pensa que isso aqui é como se fosse uma continha de mais. Olha, eu tenho 25 mais 32. Por que não, se no final é um número? Só que aí a gente vai ter que usar respeitando as propriedades. Igual embaixo de igual, o que tá de um lado soma com o que tá de um lado, o que tá do outro soma com o que tá do outro. Ok. Como faremos isso? A gente tem que fazer de uma forma estratégica. Então, aqui, a estratégia é sumir com uma variável. Como assim sumir com uma variável? Pensa assim, eu tenho x e y. Eu posso deixar x como é que fala? X dependendo de y, substituo na segunda equação e tudo mais. Poderia. Mas, se eu já achar o valor de x, vai ficar muito mais fácil eu achar o valor de y. E é isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai primeiro analisar a seguinte coisa. Tem algum que seja múltiplo do outro? Vamos pensar. 2 é múltiplo de 5? Não. E o contrário também não. 1 é múltiplo de 2? Sim. Então, a gente já achou o nosso candidato a zerar. Vai ser o y nesse caso. Vamos pensar. 2y, o que eu tenho que fazer para chegar em zero? Eu tenho que somar com o oposto. O oposto de 2y positivo é 2y negativo. Então, a gente pensa assim, pelo que eu vou ter que multiplicar a equação de cima para isso aqui virar 2y negativo? Bom, eu já tenho y. Se eu multiplicar por 2, eu fico com 2y. Se eu multiplicar, então, por menos 2, eu fico com menos 2y. Vamos fazer isso? Ó, primeira linha a gente faz por menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4x. Menos 2 vezes 1, menos 2y. Menos 2 vezes 7, menos 14. Ah, mas se eu queria mexer só no y, por que eu mexo em todo mundo? Porque aqui é uma balança. Você não pode mexer em um prato só da balança. Você tem que mexer em todo mundo, senão você vai perder a sua igualdade. E não é isso que a gente quer. Bom, a linha de baixo, como não foi mexida, a gente só copia. Então, eu tenho 5x mais 2y igual a 23. Olha que legal! Agora, veja aqui, se eu somar as linhas, pode parecer coisa de maluco agora, tá? Eu sei que pode parecer, mas faz todo sentido. Vamos somar essas linhas como uma conta de mais. 23 mais menos 14, ou seja, 23 menos 14. 23 menos 14 vai dar 9. Se não me falha o cálculo. Positivo, porque o 23 é maior. O igual se mantém. Menos 2y com 2y positivo vai zerar. Então, eu não tenho mais y aqui na minha equação. Eu não preciso pôr ele. Vamos fazer as contas do x. 5x mais menos 4x. Vai ser 5 menos 4, 1. Então, a gente já chegou direto que nosso x vale 9. Olha que legal. Será que tá certo? Bom, vamos dar uma analisada. Agora, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que substituir ali em cima para ver se vai dar certo. Conferindo as contas. Acredito eu que esteja tudo certo. Vamos lá. X igual a 9. Vamos escolher uma equação para a gente substituir. Eu vou escolher a primeira porque ela tem números menores, então ela vai ficar melhor. Então, vamos substituir aqui. 2 vezes 9 mais y é igual a 7. 2 vezes 9 dá 18. Mais y é igual a 7. Então, a gente tem que y é igual a 7 menos 18. Y é igual a menos 11. Vamos fazer aqui na segunda equação para ver se dá certo? 5 vezes 9 mais 2 vezes menos 11 igual a 23. 5 vezes 9, 45. 2 vezes menos 11, menos 22. 45 menos 22 é igual a 23. Olha só que legal, realmente funcionou, porque quando eu fizer, eu vou ter 23 igual a 23. E isso aqui
É verdade, não é um absurdo. Então, esse jeito super funciona. A gente vai deixar um valor, a gente vai achar um valor e depois achar o outro. Existe uma terceira forma de resolver, que é por matrizes, que é quando você deixa um valor dependente do outro, não sei o que, você faz escalonamento, tem toda uma regra. Só que isso não é conteúdo para o vídeo agora. Isso a gente vai falar quando eu falar de matrizes, porque acho que vai ficar muito pesado e desnecessariamente pesado, até porque a maior parte do público que tá aqui quer saber de equação de primeiro grau, e não exatamente de matrizes. Então, eu posso até fazer um vídeo de equação de primeiro grau com matrizes, mas por enquanto a gente vai segurar um pouco, ok? Bom, espero que tenha dado para entender, que você tenha gostado, e eu pretendo trazer vídeo com exercícios para a gente praticar, principalmente exercícios aplicados, porque essa parte é muito legal. Ah, e com certeza a parte gráfica, né? Já parou para pensar que uma equação, bom, ela tem um gráfico? Pois é, todas essas equações aqui têm um gráfico. Como será que eles são? Será que eles têm uma forma padrão? Como eles se comportam? Isso é um assunto para outro vídeo. Espero que você continue acompanhando a saga para saber aplicações, a parte gráfica e mais para frente, equação do segundo grau, que é a minha preferida. Bom, o vídeo então é isso. Espero que você tenha gostado. Manda para aquela pessoa que estava precisando, porque com certeza isso aqui vai ajudar muito ela. E é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!